O grande erro da humanidade. Esta é a lição número 5 da classe de adolescentes. Gênesis, o livro dos grandes começos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos capítulo 6, versículo 23. Você certamente já errou, né? E é horrível errar, né? É horrível. E nós vemos que o erro sempre traz consequências, né? Vamos descobrir, porém, Adão e Eva, representando toda a humanidade, resolveram desobedecer o mandamento divino e assumir as consequências deste ato. Toda vez que você pensar em errar, você deverá compreender que haverá uma consequência. Entretanto, há uma questão que já observou, sempre quando alguém diz não para nós queremos fazer. Seus pais dizem não faça isso e você vai lá e faz. Parece que é um estímulo para fazer, né? Parece que talvez seja esse o caso de Adão e Eva. Deus foi claro, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas confundem, diz que é a árvore da vida, né? Que Deus não deixou para não comer da árvore da vida, mas não é verdade, não é da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uma vez que eles assumiram a questão de pecar contra Deus, de desobedecer uma ordem direta de Deus, que Deus foi taxativo, foi direto, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram lá e comeram. E uma vez que eles comeram assim, eles assumiram a responsabilidade das consequências. E as consequências nós sentimos e sentiremos até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Portanto, sempre que você pensar em cometer um erro, saiba que sempre virá uma consequência. Você não será poupado desta consequência. Hora de aprender. A origem do pecado. O que é pecado? Basicamente, a desobediência à vontade divina. É errar o alvo proposto por Deus. É transgredir o mandamento perfeito do Senhor. Então veja que quando nós estamos em desobediência à vontade divina, como foi o caso aqui de Adão e Eva, então eles estão pecando. Quando nós erramos o alvo no proposto por Deus, nós também estamos pecando. Ou seja, Deus mandou a gente fazer uma coisa e nós não fazemos, estamos pecando. Quando Deus não manda nós fazermos algo e nós fazemos, nós também estamos pecando. Transgredir o mandamento perfeito do Senhor. Quando nós transgredimos o mandamento, por exemplo, não furtarás, a pessoa vai lá e furta, então está pecando contra Deus. Então, esta é a dinâmica, né, do pecado. A ordem dada ao homem. Ao plantar o jardim com diversidade de frutos para sustento dos humanos, Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem não era complexa, não foi difícil compreender, bastava não comer daquele fruto, somente isso. E o homem não teria problemas em sua vida perfeita no Éden. Era só não ter comido do fruto. Era só isso, era só obedecer. Imagina que você tem tudo na sua casa, você pode fazer o que você quiser, e o seu pai fala assim para você: bom, aqui você não pode tocar. E você vai lá e faz o quê? Isso mesmo, você vai lá e toca. Você sabe que você vai ter consequência por causa desse teu erro, né? E por que esse erro terá consequência? Porque é uma desobediência. Aqui é uma questão taxativa. Deus foi claro, foi direto: não comereis. O Senhor foi direto, não deu voltas no assunto, não deixou um enigma. Ele foi direto, ele foi claro. E quantas vezes nossos pais também são claros conosco: não faça isso, não faça aquilo. E nós vamos lá e fazemos para contrariar o nosso pai, a nossa mãe, nossos avós, nossos tios, famílias, ou professores, pastores, líderes. Então isso, e principalmente a Deus, né? Então o que acontece? Consequência. E as consequências dos nossos erros são desastrosas, são tenebrosas, são terríveis. Veja, por exemplo, o caso de Davi, que pecou e teve
toda uma sucessão de erros em sua família, uma sucessão de consequências, né? Não de erro, né? Uma sucessão de consequências dos erros de Davi. Portanto, não pense com você vai ser diferente, que você vai pecar e vai ficar tudo bem. Não, não vai. Aparentemente, talvez você não tenha nem a consequência, talvez de ser exposto ao seu pecado, aparentemente, mas dias ou menos dias ele virá. A consequência virá. Não pense, o próprio Davi, que articulou para que o seu pecado não fosse descoberto, acabou sendo descoberto e Deus usou Natã para repreender a Davi. Interessante que Davi reconheceu que estava errado e se arrependeu. Mas a consequência veio mesmo assim. As consequências do nosso pecado, as consequências do nosso erro sempre virão à tona. A desobediência no jardim. Em resposta, a cobra disse que era mentira, que não morreriam coisa nenhuma, mas se comessem, o que aconteceria é que os olhos de Eva e também de Adão seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. É interessante que Deus disse uma palavra e a serpente foi lá, né, ou cobra, né, foi lá e disse uma outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um texto aqui em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 17. Olha o que Deus disse. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, Deus testificando que Cristo era seu filho. Logo mais abaixo, no capítulo 4, você verá que o adversário colocou isso em xeque, ou seja, colocou isso em dúvida. Ele disse: se tu és filho de Deus, mas Deus acabou de dizer que ele era filho de Deus. Veja como é que o adversário ele fala, vive de mentiras. Então o diabo, ou melhor, então disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a seu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Então veja que Deus falou que Jesus era o Filho amado e depois Satanás disse: se tu és o Filho de Deus. Ele tentou colocar dúvidas no Senhor, só que o Senhor repreendeu ele pela palavra. O que eu quero dizer para você? Independente do que Deus disse, vale o que Deus disse. Se Deus disse algo para você, independente de quem fale o contrário, vale sempre o que Deus disse. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que ele falou o que ele vai fazer, ele irá cumprir. Então não pense, isso está lá em Números capítulo 19, versículo 23, que eu vou ler aqui para você. Números 19, versículo 23. Na verdade é 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Então, Deus, ele não tem sombra de variação. Então, se Deus disse algo para você, não permita que Satanás tente colocar dúvida no seu coração e minta para você. Permaneça firme naquilo que Deus te falou. Se Deus falou e ponto, ele irá cumprir. Então não seja desobediente, não entre nessa desobediência. Se Deus disse algo para você, fique firme nesse propósito. As consequências do pecado, consequências para o homem: morte física. Este mal que atinge a todos, crentes e ímpios, ricos e pobres, manifesta-se de diversas maneiras, seja na debilidade do corpo pelos muitos anos de vida, seja por acidentes ou até mesmo em atos de violência. Ou seja, de qualquer forma nós morreremos. E por que nós morreremos? Por consequência do pecado de Adão e Eva. Isto é uma das questões. E Deus avisou que morreria. Ou seja, Deus falou, Deus avisou para não tocar, disse que morreria, mas ainda assim um homem quis pagar para ver, né? Foi lá, desobedeceu e a consequência veio imediatamente. Então veja, imediatamente que eu digo, não é que Adão morreu naquela hora, né?
mas logo em seguida, tempos depois, Adão morreu, Eva também morreu e nós também morreremos. É claro que alguns de nós não morreremos, porque antes de morrermos, o Senhor Jesus irá buscar a sua igreja, então essa pessoa não morrerá, assim como Elias não morreu e também Enoque também não morreu. Foram as duas únicas pessoas que não morreram, que nós sabemos, foi Enoque e Elias. Mas a morte física que nós temos hoje é culpa de Adão e Eva pela consequência do pecado. Morte espiritual é a separação entre o homem e Deus, é a condição dos que estão separados por não terem confessado a Jesus como Salvador. Também é uma consequência do pecado, que é a nossa morte espiritual, é a pessoa que está separada de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós nos separamos de Deus porque nós somos pecadores, nós estamos mais ligados ao pecado. A Bíblia diz que do que se queixa o homem não é de seus próprios pecados. Então, na medida que nós estamos pecando e muitas vezes nos agradando do pecado, nós estamos nos afastando de Deus. Isso vai causar o quê? Uma morte espiritual. Quanto mais distantes do Senhor, mais nós estaremos perto da morte espiritual. Vou te dar um exemplo. Se você tirar um peixe da água, ele morrerá. Por quê? Porque a água é o habitat do peixe. Assim também somos nós. Deus não soprou no homem o fôlego de vida. Então, se nós estamos distantes de Deus, nós estamos mortos. Então, isso causa a morte espiritual. Morte eterna. As pessoas que morrerem sem Cristo serão condenadas a um estado de separação eterna de Deus. Então, veja que aqui tem uma morte espiritual, que é a separação, de Deus, mas que por uma questão pode aceitar Cristo como Salvador e reacender, passar da morte espiritual para a vida espiritual, com o Senhor. Mas existe aqui a morte eterna. A morte eterna é aquela, como o nome já sugere, é uma morte que será eternamente, que ela nunca haverá vida nela. E é estranha às vezes a colocação, mas é assim. A pessoa que morre sem Cristo, ela viverá na eternidade no inferno. Ou seja, ela terá a sua vida, que na verdade nós chamamos isso de morte eterna, que é a morte daquela alma, daquela pessoa que não aceitou a Cristo como Salvador. Ela será lançada no inferno, ela terá consciência do porquê ela estará lá. Então é uma morte eterna. Consequências para a natureza. Houve desequilíbrio no produto da terra e na vida dos próprios animais, que também foram destinados a serem mortos para a alimentação dos homens. Por isto a natureza clama e geme pela restauração que virá da parte do Senhor. Para você ver que até a criação ela geme devido ao pecado de Adão e Eva. Houve aqui um desequilíbrio, saiu um pouco ali da harmonia. Porque se Adão e Eva não estivessem em pecado, nós jamais conheceríamos a morte. Nós não conheceríamos a morte espiritual, nós não conheceríamos a morte eterna. Bom, a morte eterna nós não iremos conhecer mesmo porque somos salvos em Cristo. Mas o mundo não conheceria a morte eterna e nem a natureza, o meio ambiente também não sofreria. É claro que nós reconhecemos, sabemos pela palavra que existe um desequilíbrio no meio ambiente, na natureza, mas não é esta papagaiada toda que as pessoas dizem por aí. A promessa de salvação. Deus promete uma solução para o pecado. Diante do pecado de Adão e Eva, Deus afirmou que haveria inimizade entre a cobra e a mulher. Também disse que o descendente de Eva feriria a cabeça do animal mentiroso, bem como a cobra feriria o calcanhar do fruto do ventre da mulher. Esta promessa estava ligada ao envio de Cristo à terra, que é a solução para o pecado do homem. Sim, existe solução para o pecado? Sim, Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado se nós andarmos na luz como Ele na luz está. Temos comunhão com os outros e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Portanto, veja que aqui há uma promessa desde Gênesis, que algumas pessoas até dizem também erradamente,
que seria para esmagar a cabeça da serpente, o que não é o caso. Na verdade, aos Romanos, capítulo 16, versículos 22, vai nos dizer exatamente o que aconteceu. Aos Romanos, capítulo 16, versículos 22, ou melhor, não, é o 22. É o versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Uma outra questão aqui também, que muitas pessoas dizem que Satanás está debaixo do meu pé. Não, Satanás não pode estar debaixo do seu pé. Por quê? Porque a nossa firmeza está no Senhor. Nós temos que estar ligados na rocha que é o Senhor. Então o Senhor, Deus, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Portanto, nós não temos nenhuma autoridade sobre o Satanás, mas nos será dada no sentido de que Deus esmagará. Eu vou te dar um exemplo bíblico melhor. A Bíblia diz lá no livro de Judas que o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás, ele não proferiu palavras de maldição, mas disse o que? O Senhor te repreenda. Ora, se arcanjo, que é um anjo de guerra, repreendeu a Satanás pelo nome do Senhor, ele não quis enfrentar a Satanás, imagine nós, que nós não somos celestiais, que nós não somos seres espirituais no sentido de ter poder assim como um anjo tem. Se o arcanjo não teve essa ousadia de afrontar a Satanás, por que nós teremos? Nós devemos ser vigilantes nesse ponto e continuar crendo que é o Senhor que nos dá vitória. Ao Senhor nós devemos repreender Satanás no nome de Jesus. O nascimento do Salvador. Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado, de forma que todos os que creem em Jesus são salvos, são feitos filhos de Deus. Esse aqui é um outro ponto também, que as pessoas dizem que todas as pessoas são filhos de Deus. Não, não é verdade. As únicas pessoas que são filhos de Deus é aquela pessoa que aceita Cristo como Salvador, como está aqui em João 1,12. Então Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado. Quem é essa solução? Cristo. Jesus é a nossa solução. Jesus é a solução dos nossos problemas, dos nossos dilemas, e principalmente é que o ponto principal é a nossa salvação da perdição eterna. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós devemos continuar crendo no Senhor, crendo na sua palavra, louvando e engrandecendo o seu santo e poderoso nome, que a Ele seja dada toda a honra, glória, louvor e adoração. Então que nós venhamos a cada dia mais glorificar a Deus, porque Ele nos deu uma solução para os nossos pecados. Conclusão: Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles duvidaram em seus corações do bom mandamento divino e escolheram desobedecer a Deus. Mais uma vez, jamais desobedeça a Deus. Creia que Deus disse. Se Deus disse algo para você, creia. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Não permita que Satanás te engane com mentiras. Assim o pecado entrou no mundo, trazendo muitas consequências ruins para o homem e para a natureza. Deus, porém, providenciou uma forma de o homem voltar a se relacionar com Ele, ao enviar Jesus ao mundo. Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador. Então nós necessitamos do Senhor. O Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele que nos salva, Ele que nos liberta. É o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Foi Ele quem pagou o preço do resgate por nós. Então, louvemos e engrandecemos o seu santo e poderoso nome. Vamos praticar. Número 1, a cobra, Adão e Eva. Número 2, relacione assim de cima para baixo. D, C, B, A, E. E que Deus em Cristo continue te fortalecendo para que você não cometa aí o erro de Adão. Aqui, claro, você não está aqui no paraíso, essa coisa toda, mas eu digo no sentido de errar, né? Vamos continuar firmes no propósito do Senhor para que nós não venhamos errar. Mas se porventura
nós falharmos nisso, se nós pecarmos, lembra que nós temos um advogado justo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós entregamos as nossas causas, os nossos pecados a Ele, e Ele certamente nos perdoará. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!